Hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que estão pagando dividendo assim, ó, absurdo agora em junho. E aí eu já te pergunto, quais são os fundos imobiliários que você está comprando para receber mais dividendos? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal Seu Dividendo, porque tem 3 vídeos saindo por semana para te ajudar a investir cada vez melhor. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e o que eu tenho visto do mercado de fundo imobiliário, eu nunca tinha visto antes. No último mês, o IFIX subiu mais de 5% e essa é a primeira vez entre meses que eu dou uma notícia boa aqui para os fundos imobiliários no começo de um vídeo como esse. E não foi só isso, teve fundo imobiliário que subiu muito mais, tipo o HCTR aqui, que a gente já falou muito, subindo mais de 30% nos últimos 30 dias. E eu sei que tem muita gente que gosta de perguntar, pô, Felipe, mas por que esse movimento está acontecendo? E o que mudou foi que na metade de maio, mais ou menos, a gente teve um resultado de inflação abaixo das expectativas, o que faz a expectativa da queda dos juros no país ficar ainda mais próxima. E você deve lembrar, eu já falei 1000 vezes aqui, quando o juro, a taxa Selic no Brasil cair, a gente vai ver o ativo de renda variável valorizar demais. Ações, fundos imobiliários, todo mundo vai ganhar muito dinheiro. E quanto mais perto chega desse momento, mais os ativos se valorizam. Foi isso que aconteceu com os fundos imobiliários. Lembrando que a gente vinha de uma maré de notícia negativa, tipo essa daqui. Fundo imobiliário suspendendo os dividendos pagos e caindo muito a cota no mercado desde o começo de 2023. Então, maio serviu para todo mundo dar um respiro assim, ó. Caramba, vamos dar uma segurada nesse mercado de fundo imobiliário aí. E passado tudo isso, vem aquela pergunta. Felipe, agora que o mercado subiu, tá na hora de comprar, tá na hora de vender, ficou caro, tá barato, como é que a gente faz? É importante lembrar que todos esses riscos, tanto de valorização quanto de desvalorização dos fundos imobiliários, é esperado para quem investe em renda variável. Tem uma hora que o mercado tá mais difícil e a gente vê um monte de fundo imobiliário inadimplente, não pagando dividendos, as cotas caindo. Em compensação, a gente tem hora que vê um monte de imóvel barato que vale 100 mil reais, mas você consegue comprar a 60 mil reais. Que nem o caso do próprio HCTR, que tá com preço sobre valor patrimonial de 0,6 agora. Isso tudo é só um exemplo para a gente lembrar da dinâmica de subidas e descidas dos preços da renda variável. Mas o fato é que o que a gente vai fazer aqui hoje é te mostrar 3 fundos imobiliários, mas muito mais do que isso. Eu quero te dizer como é que eu faço para escolher esses fundos para minha carteira pessoal. E o primeiro fundo imobiliário já é o mais polêmico aqui desse vídeo. Teve muita gente me pedindo para falar desse fundo aqui. Eu tô falando aqui do DEVA 11 e esse foi um dos fundos que mais sofreu com inadimplência no mercado de fundos imobiliários no começo do ano. E isso tudo acabou deixando esse fundo muito barato no mercado, tanto é que nos últimos 30 dias ele já sobe mais de 33% aqui. Então tem um movimento do mercado percebendo que o valor estava abaixo do que deveria. Mas aqui entra a parte técnica. Vamos entender o que é que está por trás do código DEVA 11 para a gente saber se faz sentido investir ou não. E a gente consegue ver nesse gráfico que 87% da carteira está alocado em CRI e o restante ali está em caixa e em outros fundos imobiliários. Sobre os segmentos dentro da carteira desse fundo imobiliário, a gente vê ali mercado corporativo, mercado multipropriedade, de loteamento, de incorporação vertical e alguns outros. Ou seja, um mercado bem diversificado em vários nichos diferentes ali dentro do fundo. Praticamente toda a carteira do DEVA 11 é protegida contra a deflação. Ou seja, momentos que nem agosto e setembro de 2022, que a gente teve uma inflação negativa no país, isso não afeta os recebíveis aqui do DEVA 11, porque ele só considera a inflação positiva para fazer a correção dos dividendos. Em relação ao indexador desse fundo, a gente vê praticamente toda a carteira ali alocada em IPCA mais 10,6% de taxa. E aqui já fica uma dica para você investidor. Uma taxa de IPCA mais 10 dentro de um fundo imobiliário mostra um fundo de muito risco. Afinal de contas, não é tão fácil assim você pegar uma taxa de inflação mais 10%. Se a gente compara com o Tesouro IPCA, por exemplo, que é a aplicação mais segura do Brasil, a gente vê o Tesouro pagando IPCA mais 5. Então a diferença é muito grande. Lembrando que o fundo imobiliário ainda é isento de imposto de renda. Esse IPCA mais 10, se a gente considera o não pagamento de imposto de renda, vira um IPCA mais 13% ao ano. E é assim que funciona. Se o fundo tem mais risco, ele traz uma possibilidade de retorno maior. E de fato, o que o DEVA 11 faz é emprestar dinheiro para várias empresas que querem construir seus próprios prédios, seus mercados imobiliários. Eles captam esse recurso do fundo imobiliário DEVA 11 e pagam em parcelas esse empréstimo. E boa parte desses empréstimos vai para obras que ainda estão acontecendo, para depois serem vendidas e depois gerarem aluguel para o cotista. Esse é um dos aspectos que deixa o fundo DEVA 11 ainda mais arriscado, quando a gente vê que tem vários
vários empreendimentos imobiliários que ainda estão em fase de construção aqui dentro da carteira do DEVA11. De toda forma, 91% da carteira também já está operando e gerando dividendos aqui para o cotista. Dito isso, vamos ver como é que está o resultado do DEVA11 nos últimos 12 meses. A queda da cota no último ano foi de mais de 33%. E se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, esses últimos 12 meses, a queda vai para menos 23%. E no histórico completo desse fundo, quando a gente considera essa última queda forte de 2023, a gente vê o fundo ficando abaixo do CDI, do IBOV e do IFIX, que não vinha sendo assim, né? A gente vê essa linha azul escura por cima dos outros benchmarks. E aí fica a dúvida agora, o fundo vai conseguir se recuperar bem? Vai conseguir superar os outros índices? Isso é coisa para o futuro e no fim das contas esse fundo vem levando muito pau em 2023 porque boa parte da carteira dele está inadimplente. Então quem pegou os empréstimos do DEVA11, no momento de situação mais difícil econômica aqui no país, juros muito altos, essas empresas às vezes acabam não conseguindo honrar esses créditos. Não paga a parcela mensal ali do que deve. É isso que a gente consegue ver nesse print, onde está marcado de vermelho aqui, ó, todos esses empreendimentos de CRI que estão vermelhos e estão inadimplentes para o fundo. No final, o fundo tem muito mais CRI do que eu te mostrei aqui, mas 21% da carteira está inadimplente nesse momento. É como se você tivesse seu salário mensal ali, você ganha 10 mil reais por mês, por exemplo, sendo que a partir de agora você recebe 21% a menos. O que te sobra é 7.900 reais para você pagar as suas contas do mês ali. E é isso que está acontecendo dentro do DEVA11. Boa parte da receita não está entrando. E o que é que um fundo imobiliário faz num momento como esse? Ele tem basicamente duas opções. A primeira é a mais fácil de se fazer. Ele vai começar agora a dar prazo para o pessoal começar a pagar esses empréstimos que eles não estavam conseguindo e vai ver se as empresas conseguem se recuperar. Porque afinal de contas, tem gente que não paga um mês, mas daqui a 2 ou 3 ele paga todo o retroativo que estava inadimplente. E aí, vida que segue, o DEVA11 vai se recuperar, vai pagar o dividendo certo, tá tudo certo. O segundo caso é o mais difícil de se fazer. Caso a empresa que pegou o empréstimo com o DEVA11 não consiga mais pagar nada de volta do empréstimo, o DEVA11 vai ser obrigado a começar a liquidar as garantias dessas empresas. E todo o crédito que é pegado com um fundo imobiliário é dado garantias em troca disso. Justamente porque se a empresa não conseguir pagar, essa garantia vai no bolo, vai ser vendida e vai ser entregue a quem emprestou o dinheiro. É o caso lá de vários CRIs dos empreendimentos de Gramado aqui no sul. Boa parte dessas empresas muito focadas em turismo não estão conseguindo pagar e o que vai acontecer é que as garantias dessas empresas vão começar a ser liquidadas pelo DEVA11. E dentro dessa garantia a gente vê um monte de coisa como o próprio patrimônio dos sócios das empresas que pegaram dinheiro emprestado e os próprios recebíveis da operação da empresa que está rodando lá. Ou seja, a empresa não pagou, mas os sócios da empresa vão ter que pagar e tudo que aquela empresa gerar de fluxo de caixa agora vai ter que ir para o DEVA11 para pagar o crédito. Isso é liquidação de garantia, além dessas tem várias outras ali no meio. Apesar disso tudo, o DEVA11 vem conseguindo honrar os dividendos pagos aos cotistas. Nesse print a gente vê que abril de 2023, inclusive, foi um mês de pagamento fortíssimo de dividendos. A média de dividend yield nos últimos 12 meses está em 1,2% ao mês, o que é uma baita taxa, diga-se de passagem. E esse é um dos fatores que fazem o DEVA11 estar dentro da nossa estratégia chamada S-Rank. Além do dividendo médio de 1,2% ao mês, o DEVA11 está com um preço sobre valor patrimonial de 0,7 nesse momento no mercado. Mas percebe que a gente precisa entender por trás do que é que está dentro do fundo com mais detalhes para decidir se a gente vai comprar ou vender um fundo imobiliário. E é isso que a gente faz na estratégia S-Rank, onde basicamente eu vou olhar para fundos imobiliários que tenham maiores dividendos e que ao mesmo tempo estejam baratos no mercado. Só que não é só isso. A gente não vai olhar para fundos que não tenham liquidez diária suficiente, que carregam risco que a gente não quer, além de fundos muito novos no mercado e fundos de desenvolvimento que naturalmente têm um risco muito maior. Depois disso, o que eu faço é comprar os 15 primeiros fundos imobiliários mais baratos e pagando mais dividendos da bolsa. E investir dessa forma se mostrou muito rentável, já que o resultado da estratégia S-Rank ficou acima do Ibovespa e do próprio IFIX. E se você quiser saber ainda mais sobre essa estratégia, eu vou deixar esse PDF que está rolando aí na tua tela, gratuito, te explicando todos os detalhes de como é que a gente fez essa estratégia e mais do que isso, um presente. No fim do PDF tem 7 fundos imobiliários que estão atualmente na estratégia para você dar uma olhada e se quiser fazer parte deles também. Tudo que você precisa fazer é descer um pouquinho a tela, clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, download do PDF gratuito para você. Vai lá. E foi justamente com esse rank que eu selecionei o segundo fundo imobiliário aqui do vídeo, que é o REC R11, o REC Recebíveis Imobiliários. E olhando para a carteira do fundo, a gente vê ali 91% investido em CRIs, restinho ali está em fundo imobiliário
imobiliário, em imóveis diretos e em renda fixa. Na alocação por segmento, a gente vê principalmente ativos de incorporação, de loteamento e de hotelaria ali dentro da carteira do fundo. Em questão de diversificação geográfica, a gente vê a principal concentração no estado de São Paulo, sendo que essas alocações se espalham pelo litoral inteiro do Brasil praticamente. Os indexadores do fundo hoje estão praticamente todos em inflação IPCA, sendo 46% ali sem proteção de deflação e 30% com a proteção da deflação, e tem uma boa parte ali, quase 20% alocado em CDI. A taxa desse fundo está a maior parte em IPCA mais 7,94%, e percebam que é uma taxa menor do que o DEVA 11, ou seja, daqui já dá para ter um cheiro que o risco desse fundo aqui é um pouco menor do que o DEVA. O resultado desse fundo nos últimos 12 meses foi uma queda de mais de 13% no valor da cota, sendo que se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, a gente vê a cota do fundo ficar no 0 a 0, praticamente caindo ali menos 0,28%. A distribuição de dividendos do REC R11 foi bem volátil ali nos últimos 12 meses, principalmente ali de agosto a outubro do ano passado, quando a gente teve de fato deflação aqui no país. Mas o fato é que a média ficou em quase 1% de dividendo ao mês ali. E nos últimos anos, o dividendo desse fundo também foi bem atrativo, variando ali de 11% em 2018 até podendo bater quase 14% em 2021, mas a média não saiu muito disso. E no fim, por que é que esse fundo está na carteira? O fundo está com uma mediana de dividend yield mensal de 1,12% nos últimos 12 meses e está com um preço sobre valor patrimonial de 0,91. E mesmo eu falando tudo isso aqui para vocês, pode ser que tenha gente que pense: pô, Felipe, mas os fundos imobiliários caem muito, são muito voláteis, é melhor eu estar investindo tudo na renda fixa. E é aqui que entra o engano de muitos investidores. A gente precisa lembrar que o sucesso de um investidor no longo prazo de verdade está muito mais atrelado em como ele forma uma boa carteira de investimentos, que não investe tudo só em fundos imobiliários, nem investe tudo só em renda fixa. É justamente esse trabalho que a gente faz aqui no time de Wealth, aqui no Clube do Valor. E você consegue conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço aqui no site do clubedovalor.com.br, onde a gente mostra todos os serviços referentes à gestão de quase R$1 bilhão em gestão do patrimônio dos nossos clientes. E na prática do dia a dia, o que a gente faz é montar carteiras muito bem diversificadas, como o modelo equilibrado, por exemplo, que tem sim a sua alocação de 10% ali em fundos imobiliários. Mas não é só isso. Tem ações internacionais, tem ações do Brasil, tem renda fixa pré-fixada, renda fixa pós e renda fixa e inflação. Então imagina que um cliente como esse aqui investe em 15 fundos imobiliários diferentes, sendo que cada um deles significa menos de 1% da carteira como um todo do cliente. Mesmo que um fundo isolado chegue a cair muito o seu valor, o restante da carteira compensa e ele consegue passar pelos momentos difíceis de mercado de forma muito mais tranquila. E aí pode ser que você esteja pensando: ah, Felipe, mas eu tenho um perfil mais agressivo, eu gosto de investir na renda variável para ganhar muito mais dinheiro no longo prazo. E eu te entendo, porque eu também sou assim. E aí que entram os modelos de alocação mais agressivos ainda aqui do Clube do Valor, que inclusive eu uso na minha carteira pessoal, que é o modelo 100% renda variável, onde um terço da carteira está em fundos imobiliários, mas a gente tem outro terço em ações do Brasil e outro terço em ações dolarizadas lá dos Estados Unidos. Ainda assim, a posição de um fundo imobiliário específico é pequena na carteira e fica muito mais fácil você confiar na estratégia, já que são 15 fundos imobiliários e boa parte deles vai estar positivo, alguns vão estar negativo, mas no todo o resultado para você no longo prazo é muito positivo. Dito isso, vamos falar do último fundo imobiliário aqui, que dessa vez é um fundo de tijolo, focado em investir em lajes comerciais. O fundo tem praticamente 80% da carteira focada em imóveis e 16% ali em outros fundos imobiliários. Esse fundo aqui tem uma concentração pequena de imóveis, são praticamente 6, 7 imóveis ali na carteira do fundo. E se a gente for olhar para o setor das empresas que alugam as lajes comerciais desse fundo, a gente vai ver o setor de serviços, de tecnologia e de bens de consumo. Os indexadores desse fundo aqui estão muito mais focados em inflação e IGPM, quase 70% da carteira. O restante ali está dividido entre IPCA e INPC, que é a inflação do estado de São Paulo. Esse fundo aqui ainda está com uma vacância nas suas lajes corporativas de quase 12%, mas os galpões logísticos do fundo estão todos locados nesse momento. E esse fundo ainda carrega uma dívida aqui de um CRI que ele tem dentro da carteira, tornando o fundo um pouquinho mais agressivo, o que também abre possibilidades de altos pagamentos de dividendos e um preço muito barato da cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo aqui caiu quase 10%, sendo que, considerando o reinvestimento dos dividendos, o fundo está positivo em quase 3%. E o dividendo distribuído nos últimos meses está bem constante, e o próprio gestor falou que até o final de 2023 vai manter isso aqui de 62, 63 centavos por cota. No final das contas, eu estou investindo nesse fundo porque ele está com uma mediana de dividend yield de 0,94% nos últimos 12 meses, e o preço sobre valor patrimonial está em 0,71. Eu estou falando aqui do fundo SARE11.
Santander Renda Imobiliária. E aí, você tem algum dos fundos imobiliários aqui citados no vídeo? Me conta nos comentários, e se teve alguma informação desse vídeo aqui que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, que é de graça, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.